Natal, uma época de grandes movimentos familiares, épocas de comoção humanitária é o Natal, de sentimentos aflorados, para muitos, para outros de correria, somente de lucros altos em vendas, para outros de cartão de crédito estourado nessa época, de cheque especial, de 13º que parece que nem existe, chegou e se foi. Mas o Natal, poucas pessoas percebem, e nos traz alguns perigos. Eu vou contar um segredo para vocês. Essa imagem aqui não é uma foto minha. Não é uma foto minha. Nessa barba está mais bonita que a minha. Mas o Natal nos traz alguns perigos. O Natal moderno, o Natal contemporâneo, o Natal atual traz alguns perigos. Pode até soar estranho falar de perigos do Natal. Poxa, uma época de paz, de coisas boas. Tá vendo o pastor falar de coisa ruim? De perigos do Natal. Estamos falando de época de celebração, de alegria, de amor, de músicas que falam de Jesus em todos os lugares. Afinal, a gente ouve na praça: Jesus, vem, está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. A gente ouve de Jesus por tudo. É uma época tão boa para nós crentes, né? Mas há perigos que não podem ser ignorados. Perigos que cegam os olhos dos ímpios. Perigos que mantêm as pessoas surdas para a voz de Deus. E que podem nos atrapalhar, nos confundir e tirar o foco dos filhos escolhidos de Deus para aquilo que Deus tem para nós. Tirar o nosso foco. Eu não quero assustar vocês, mas atentos a esses perigos, eu quero que a gente perceba, como filhos ousados do Senhor, em coragem e confiança que o Espírito de Deus nos dá. Como diz lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, nos diz que Ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, ou de coragem em outras versões, de amor e equilíbrio, sabedoria, discernimento. E a partir disso, tementes a Deus que nos dá sabedoria, nós podemos identificar esses perigos e transformá-los em oportunidades. Oportunidades de revelar o verdadeiro sentido do Natal. O primeiro perigo que a gente encara, deixa eu ver se vai funcionar daqui essa vez. Volta um só para ver se vai funcionar. Funcionou. O primeiro perigo é de colocar o bebê acima do mestre. Ou então, com um olhar mais positivista, vamos olhar para a oportunidade de falar do bebê que é o mestre. A maioria da humanidade continua encantada com o neném do presépio. Ou os mais tradicionais que estão com o presépio vazio aí, que só vão colocar o bebê no dia 25. Mas as pessoas se encantam com o bebê, com o recém-nascido, que tira sorrisos e carinha de fofuras e corações de todo mundo, uma criança. Talvez comovidos pela dramática situação e narrativa de uma família que está num trajeto e uma mulher a ponto de parir e tem que ir para um lugar que não tem lugar nas hospedarias e vai lá para um estábulo. Mas um parto tão adverso, né? Tudo aquilo acontecendo. E nós podemos viver ignorando que esse bebê, nessa situação dramática, profética sendo realizada ali, que esse bebê cresceu, que esse bebê cumpriu um propósito maior do que nascer. Esse bebê, ao olharmos, nos encantarmos com o nascimento do Messias, não podemos ignorar os ensinamentos do Mestre. O que esse bebê veio nos ensinar? Não podemos ignorar o que Lucas capítulo 2, versículo 39 nos diz. Não tem um texto aí projetado, se você quiser abrir. Lucas capítulo 2, versículo 39 nos fala em diante que o menino, na verdade no 39 fala que eles cumpriram todas as exigências, e o 40 vai nos dizer que o menino foi crescendo saudável e forte,
e era cheio de sabedoria, e o favor de Deus estava sobre ele. Versículo 47, mais à frente, vai nos repetir isso, de que todos admiravam, vai falar ainda antes, que todos que o ouviam se admiravam dos seus ensinos, do seu entendimento e das suas respostas. Depois, um pouquinho mais, o versículo 52 fecha o capítulo dizendo que Jesus crescia em sabedoria, estatura e no favor de Deus. Ele não ficou bebê. Nós tentamos eternizar a imagem do bebê, porque a imagem do mestre nos afronta, porque a imagem do mestre nos confronta, e um bebê não nos confronta. O bebê é lindo, o momento é glorioso, mas o bebê cresceu, e ele é o mestre. Lembre-se disso nessa época, nas conversas que você vai ter sobre o Natal, sobre o bebê. Lembre-se disso naquelas rodas de família, naqueles momentos em que pedem para você falar alguma coisa. Lembre-se com simplicidade de que esse bebê tinha um propósito e que nos deixou grandes ensinamentos que confrontam o nosso estilo de vida, para que possamos viver como Ele nos chamou para viver. Também precisamos estar atentos ao perigo de colocar o berço acima da cruz. Ou melhor, vamos aproveitar a oportunidade de falar do propósito maior desta manjedoura, continuando essa conversa. Psicologicamente e esteticamente, um berço, por mais que seja uma manjedoura, ela é muito mais agradável do que uma cruz. Todos gostam de chegar perto de um berço, mas quem gosta de chegar perto de uma cruz? Só que Jesus não nasceu para viver somente, mas para morrer. O justo pelos injustos, o justo pelos ímpios, como disse na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas. Embora Ele nunca tenha pecado, Ele morreu pelos pecadores. Por quê? A fim de que, com o propósito de conduzi-los a Deus, Ele sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. E é por isso que o apóstolo Paulo exalta a glória da cruz. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 14, ele diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie de nada do que eu faço, do que eu fiz, do quanto eu ralo, do quanto eu me esforço, daquilo que eu abdico na minha vida, que eu não me glorie de nada, a não ser na cruz do nosso Senhor, onde estão todos os nossos méritos, onde está todo o nosso orgulho daquele que é o nosso Salvador e que conquistou por nós a vitória, os méritos, a alegria verdadeira divina. Que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus, por meio do qual foi crucificado para o mundo, e eu foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Essa manjedoura fala da vinda do Messias, mas a cruz fala da morte que nós podemos ter para essa vida espiritual, para a nossa carne, para que nós possamos viver no Espírito. Precisamos estar atentos a essa oportunidade de que a manjedoura aponta para a cruz, que aponta para a nova vida, o nascer de novo. Atentos também ao perigo de colocar o material acima do espiritual, ou aproveitar a oportunidade de valorizar o espiritual. O foco consumista do Natal, e a prova flagrante disso é que o comércio está bombando até o domingo. Os irmãos do louvor conseguiram comprar a camiseta vermelha hoje. Alguns tão lindos. Mas esse foco consumista do Natal é uma prova flagrante da inversão de valores. O fascínio por receber presentes, trocar presentes, descobrir a expectativa do que será que eu vou ganhar. Isso ofusca o brilho desse evento, da boa notícia, que é o presente da graça, o favor de Deus pelos seus filhos, o maior presente. Os aspectos simplesmente materiais ficam longe do fulgor, da glória, do brilho do primeiro Natal, onde os anjos cantavam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele, Deus, concede um favor, um presente. O presente é Deus que nos dá
Esse é o foco. Atentos a essa oportunidade de elevar o espiritual. Corremos aí do perigo de colocar essa primeira vinda acima da segunda vinda de Jesus. Ou melhor, nós podemos aproveitar essa oportunidade da primeira vinda para falar da segunda vinda, onde as pessoas se reúnem e falam que o Natal significa o nascimento de Jesus. Você pode perguntar: você sabia que ele vai vir de novo? Que ele voltará? E Jesus vai voltar? A Bíblia, ela pode ser resumida nessas 3 frases: Jesus virá, Jesus veio e Jesus voltará. Maranata. Aleluia. Existe uma conta de um teólogo, eu não fui conferir, mas ele diz que para cada 25 versículos do Novo Testamento tem um que fala sobre a volta de Jesus. Ele voltará, ele virá, vindo sobre as nuvens com poder e glória, não mais como um cordeiro para o matador, mas como um leão para juízo. Ele voltará. Por isso cuidemos desses perigos que nos distraem. O quinto perigo é o perigo de colocar a tradição acima da Bíblia. Ou melhor, nós temos a oportunidade no Natal de colocar a Bíblia acima da tradição. Seja ousado no Senhor para apontar para as Escrituras. São muitas tradições que foram até representadas aqui hoje. São dezenas de tradições do Natal. Vamos olhar somente para a tradição dos reis magos do Oriente. Existem vários costumes, maneiras de contar a história do Natal. Nós nem sequer olhamos para a Bíblia para ver se aquilo que a gente faz de tradição, se aquilo que a gente fala, se aquilo que a gente ensina, se aquilo que a gente assiste, canta, é de fato o que a Bíblia diz. E se alguém te pergunta: como foi essa história dos 3 reis magos do Oriente? Talvez você nem saiba o que dizer, mas olhe para esse exemplo. Lá no texto de Mateus, capítulo 2. Vamos ler esse texto. Do versículo 1 ao 18. Assim diz a palavra do Senhor. Vou aguardar vocês abrirem a Bíblia, quem está abrindo. Mateus, capítulo 2. Do versículo 1 ao 18. Amém? O texto nos diz: Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios da terra do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Ele reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém, da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Então eles fazem a citação bíblica do profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo, Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e os soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. E disse para eles: vão a Belém, procurem o menino com atenção. E disse ele: quando o encontrarem, voltem e digam-me, para que eu vá e também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia diante deles, até parou assim no lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e vinho. Quando chegou a hora de partir, retornaram por sua terra, por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levanta-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe, e fique lá até que eu dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo.
Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes se deu conta que os sábios haviam enganado ele, ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Com isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. São muitas tradições, mas olhar para esse texto, essa narrativa, nós vemos que a Bíblia não diz que eram reis. A Bíblia nem ao menos diz que eram 3 reis. Nós deduzimos isso por causa dos presentes, que eram 3 presentes, mas poderiam ser 5 reis dando, 5 sábios dando presente, 2 sábios. A Bíblia diz que eram os sábios do Oriente. Não diz esses detalhes. A Bíblia não diz que esses sábios foram até a manjedoura, até o estábulo onde Jesus estava. Diz que foram à casa de Maria, que estava de volta, que estava em Belém. O menino já crescido, cerca de 2 anos, pelos cálculos de Herodes e seus sábios, desde que apareceu a estrela até aquele momento, o menino deveria ter já quase 2 anos. Por isso que ele mandou matar todos os 2 anos para baixo. Precisamos, meus irmãos e amigos, estar mais atentos ao que a palavra de Deus nos diz, para não sermos levados por tradições humanas. Há um erro nessa tradição? Não. O erro é nós nos deixarmos enganar por tantas coisas que parecem ser de Deus, que parecem vir de Deus, porque eu acho que está na Bíblia, porque eu sempre aprendi assim. Precisamos falar menos das nossas convicções tradicionais, dos nossos pais, das nossas denominações, da nossa tradição, e parar de usar o argumento: eu sempre aprendi assim. Precisamos nos dirigir à palavra de Deus, para a Bíblia, e dizer: a Bíblia diz assim, a Bíblia me ensina assim, a Bíblia me corrige assim. Nos dirigir à Bíblia para aprender sobre o santo e sobre o santo caminho que Deus tem para nós, os seus santos conselhos, os seus sábios conselhos e o seu propósito, o seu poder. Para nós podermos dizer com convicção: a Bíblia diz, Jesus me diz, o Espírito me conduz pela palavra, que não muda, que é imutável. O que a Bíblia revela sobre a visita desses alguns sábios, e que nós não venhamos mais a dizer 3 reis magos, mas alguns sábios, são 3 grandes verdades aqui também. Esses homens, eles receberam uma revelação, um entendimento, uma iluminação, que os fizeram buscar a Jesus. Ao se encontrar com Jesus, eles prestaram adoração, adoraram a Jesus. Ao encontrar com Jesus, eles deram presentes. Eles estavam ali felizes, agradecidos por esse momento e compensando, recompensando, felizes com aquilo, tentando agradar a Jesus, presenteando Ele. E eles voltaram por outro caminho depois de encontrar Jesus. Eis a essência dessa experiência dos sábios. Quem se encontra com Jesus, quem entende a revelação dele, quem tem os ouvidos abertos para a palavra de Deus, vai buscar Jesus, vai procurar Jesus. Quem recebe essa revelação, esse toque do Espírito Santo, busca Jesus, acha nele o Cristo verdadeiro e rende-se a Ele, adora. Essa é a única resposta: prestar adoração em contrição, em constrangimento, em arrependimento, mas com alegria, adorando a Jesus. Tem uma vida de entrega quem se encontra com Jesus, tem uma vida de gratidão, de dedicação, com presentes, dedicação material, dedicação física, indo até lá, se dispondo, gastando tempo. Porque quem é encontrado por Jesus começa a andar também por um novo e vivo caminho. Não volta pelo mesmo caminho, não trilha o mesmo rumo que andava antes de Jesus. Segue um novo caminho, uma nova vida, novos desafios, onde as coisas velhas ficam para trás e tudo vai se fazer novo com Jesus.
que é o caminho, o único, o verdadeiro, o melhor e mais seguro. Que estejamos atentos aos perigos do Natal, grandes perigos desse Natal que talvez você tenha vivido ano após ano, iludido com uma manjedoura, com um bebê, com presentes, com consumismo, com tantas coisas, a gente perdendo o foco daquilo. Que nós já aproveitemos as oportunidades de apontar para Cristo Jesus, de apontar para a cruz. O Natal é sobre Jesus, e as pessoas estão ouvindo sobre Jesus, mas que Jesus que elas estão ouvindo? Um Jesus histórico, um menino que nasceu, fez coisas legais e morreu injustamente? Ou Jesus Salvador, que morreu injustamente para ele, mas a morte que era justa para mim e para você, uma morte substitutiva, para que eu e você pudéssemos ter uma nova vida, receber pela fé os méritos, os presentes da vida de Jesus. A vida perfeita dele é colocada, imputada sobre mim, para que quando Deus Pai olhasse para mim, ele visse o sangue de Jesus, visse as obras de Jesus. Porque o que garante o meu relacionamento com Deus, a minha salvação, não é o meu desempenho, é o sangue de Jesus. Que a nossa fé nos ajude a perseverar, a melhorar o nosso desempenho, para agradecer, para entregar a nossa vida como um presente, que a nossa vida seja como um ouro mais precioso, como um incenso agradável na presença do nosso Senhor Jesus. Esteja atento aos perigos e aproveite as oportunidades na sua família, na sua casa, nos seus relacionamentos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor, porque nós vivemos diante dos perigos, de muitos perigos, mas o Senhor abre os nossos olhos para que eles virem oportunidades de vida relevantes junto ao Senhor. Que a gente não se iluda com o momento natalino e possamos sim aproveitar o momento natalino para apontar a esperança em Cristo Jesus, a nova vida, a profecia cumprida na Bíblia, anunciada pelos teus profetas, cumprida por teu Filho Jesus. Nós clamamos que o Senhor nos use onde o Senhor nos colocar, como mensageiros do Senhor, como arautos, embaixadores, representando teus interesses aqui. Não me ajude, Senhor, a não me iludir, a não ficar vivendo pela expectativa de acabar essa época, de virar o ano, do ano novo, mas a desfrutar desse momento, a aproveitar, Senhor, as oportunidades que temos para consagrar a nossa vida a Ti, dedicar a nossa vida ao Senhor e anunciar essas maravilhas, porque só o Senhor é santo, Deus. Só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Abra os nossos olhos para essa mensagem, a boa notícia anunciada pelos anjos. Eis que Jesus nasceu, mas nasceu para viver a vida perfeita, morrer a morte perfeita que satisfaz a tua ira e nos dá nova vida. Que possamos, pela fé, nos apropriar disso e vivermos em coerência com isso. Nós te agradecemos por essa época, por esse ano que nos deu. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus.